irmãos, nesses dois textos que eu li, de 1 Coríntios 10 e de Hebreus 3, eles dois fazem referências ao mesmo acontecimento. Eles estão a falar, tanto o apóstolo Paulo quanto o autor da carta aos Hebreus, eles estão a falar do povo que saiu do Egito, do povo que foi libertado pelo Senhor e que, infelizmente, morreu quase todo no deserto por 40 anos. E por que eles morreram? Porque eles pereceram no deserto por 40 anos. A palavra do Senhor diz que é porque eles murmuraram. Diga assim, murmuraram. Eles tentaram ao Senhor com a murmuração. O que é murmuração, irmãos? Segundo o dicionário, murmuração é falar baixinho. É falar pelas costas. É resmungar. É um sussurro, mas pelo lado mal. Porque há um sussurro bom, mas há um sussurro mau. E normalmente, você já viu aquelas pessoas rabugentas? Desculpa os irmãos velhinhos aqui, que aqui não tem ninguém velhinho rabugento. Mas quanto mais velho nós vamos ficando, mais rabugento nós tendemos a nos tornar. Tem, Mimi, rabugento aqui? Não tem nada, vamos repreender a murmuração, não é? Então, irmãos, as pessoas que são ranzinzas, murmuradoras, é muito difícil nós ficarmos perto delas, não é verdade? Você conhece alguém assim, ranzinza, murmurador, que você está ouvindo ela falar lá no outro cômodo da casa, nunca se cala, está sempre resmungando. Isso é murmurar, é uma queixa, é uma lamentação a meia voz, é um som mal distinto. Ora, Paulo e o autor de Hebreus estão a falar daquele povo que saiu do Egito, que não entrou na terra prometida por causa exatamente da murmuração. E eles achavam que eles estavam murmurando, reclamando de Moisés e de Arão, mas não. A murmuração, na verdade, é um ataque direto a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em Êxodo 16, a partir do verso 6. Presta atenção nesse texto, irmãos. Prestem atenção. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ele ouviu as vossas murmurações contra ele. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações. Às vezes nós falamos mal das pessoas, nós falamos mal do governo, nós falamos mal dos nossos pais, nós falamos mal dos nossos filhos, nós falamos mal dos nossos líderes espirituais, e nós achamos que estamos falando uma coisa natural. Vamos num culto e saímos falando mal daquele culto, murmurando. Nós falamos por trás aquilo que nós não temos coragem de falar adiante. Aquilo que nós não temos coragem de falar cara a cara, irmãos, não deve estar na nossa boca. Você sabia disso? Se aquela pessoa sobre a qual você está a falar estivesse na sua frente, você falaria? Então não fale. Aquele povo achou que eles estavam murmurando contra a liderança de Moisés e de Arão, mas eles estavam murmurando diretamente contra Deus. A própria irmã de Moisés, Miriam, lá dentro da sua tenda, começou a falar mal da mulher, da esposa de Moisés. Ela chamou Arão, outro irmão, que também era um dos líderes, e começam a... Viu aquela mulher? Aquela mulher morena, aquela mulher, não sei porque Moisés. Miriam era a irmã mais velha que Moisés, não era? Ela, de certa forma, porque quem nasce primeiro tem mais autoridade. Mas ela estava a falar do homem de Deus, líder do povo de Israel.
E a palavra do Senhor diz que ela com Arão murmurando dentro da tenda, diz assim, o Senhor ouviu. Moisés não ouviu, mas o Senhor ouviu. Aquilo que nós falamos na mesa da nossa casa, aquilo que nós comentamos dentro do nosso carro, irmãos, o Senhor ouve. E sabe, nós não devemos murmurar, falar, não é? Baixinho, falar mal das pessoas com quem nós convivemos. Nós não devemos falar mal das autoridades do governo. Enquanto não são eleitos, nós podemos falar sim. Olha, não vote naquela pessoa porque é isso, isso, isso. Aquela pessoa não tem caráter nisso, nisso, nisso. Aquela pessoa não é boa nisso, nisso, nisso. Depois que foi eleito, irmãos, agora nós temos de orar. Porque é isso que a palavra do Senhor nos diz. Que nós devemos orar por todas as autoridades. Imagina se Jesus disse para Pilatos, que lavou as mãos e condenou Jesus. Nenhum poder tu terias se do céu não te fosse dado. Imagina para as autoridades aqui à nossa volta. Nós não devemos nos queixar dos nossos líderes espirituais. Filho, você não deve se queixar dos seus pais. Às vezes os filhos se unem com seus amiguinhos na escola, vão para casa uns dos outros e começam a falar mal dos seus pais, a se queixarem. Às vezes os pais se unem e começam a se queixar dos seus filhos. Esposas que se unem e começam a se queixar dos seus maridos e vice-versa. A Bíblia fala que nós devemos nos queixar de uma coisa. Do que nós devemos nos queixar, irmãos? Lamentações 3:39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Não é se queixar do outro, mas é dizer, Senhor, eu é que não valho nada. Eu é que sem ti, Senhor, não sou nada, sou miserável. Sou pior que o pó sem ti, Senhor. O problema não está na minha família, o problema não está na minha igreja, o problema nem está no governo, o problema está em mim, Senhor. Eu é que preciso da tua misericórdia, eu é que preciso, irmãos, como nós precisamos de nos quebrantar diante do Senhor. E colocar o dedo na nossa ferida. Não nos queixando, apontando o dedo para lá e para cá, mas apontando para cá, olha. Senhor, o problema sou eu. Nessa relação, eu não vou ter expectativa que o outro mude. Eu é que vou mudar. Eu é que vou ser diferente. Mas eu não sou a pessoa problemática da relação. Mas nós nos colocamos assim, nessa posição, irmãos. Hoje, na escola dominical, nós ouvimos sobre Esdras. Ele não se casou com mulheres pagãs, mas quando ele foi diante do Senhor, rasgou suas vestes, rasgou sua barba, puxou seus cabelos. Ele se prostra e fala, Senhor, nós pecamos. Nós casamos com mulheres pagãs, com mulheres estrangeiras. O problema, Senhor, somos nós, e eu me incluo nele, porque eu sou parte desse povo. Daniel, quando se prostra diante de Deus, ele fala, Senhor, nós pecamos. A filha de Sião pecou. Irmãos, nós temos de nos colocar nessa posição. Porque senão o que vai tomar lugar na nossa vida? Murmuração. E quando nós murmuramos, nós não vamos entrar no descanso do Senhor. E quando nós refletimos nesses dois textos aqui, nós concluímos claramente que a murmuração, ela é a raiz. Olha, ela é fruto de 5 coisas. Aí nós vamos entender porque as raízes da murmuração. E a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que a murmuração, ela é fruto de um coração endurecido. Olha o que vamos, assim, Hebreus 3, vamos fazer uma pregação expositiva. Vamos expor aqui o que o autor está dizendo sobre o cerne da questão da murmuração. Então, nos versos 7 e 8, olha o que ele fala. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Não endureçais o vosso coração. Então, o que nós estamos lendo aqui na Bíblia? Aquele povo que saiu do Egito, eles murmuravam, 40 anos murmurando,
Ah, porque nós não temos água. Ah, porque nós não temos pão. E quando o Senhor mandou o pão do céu, ah, porque esse pão é vil, porque nós já estamos cansados de comer isso. Aí o Senhor manda a carne, ah, mas não é suficiente. Aí o Senhor vai mandando a coluna de nuvem, a coluna de fogo. Aí o Senhor vai fazendo tanta coisa na vida daquele povo, mas nada é suficiente. O povo murmura, o povo reclama, mas o povo não reclamou, irmãos, porque faltou nada. Sabe por que o povo murmurava? Por causa do coração endurecido. E como o coração é a sede da personalidade, quando o nosso coração está endurecido, sabe o que acontece? Nós temos dificuldades em vermos aquilo que Deus está fazendo. Aquele povo, por causa do coração endurecido, eles haviam se esquecido que Deus tirou eles do Egito, da casa da servidão, com mão forte e braço estendido, que esse Deus havia aberto o mar vermelho para eles passarem, que esse Deus havia livrado eles de Faraó, quando morreram todos ali, quando o mar vermelho se fechou. Eles haviam se esquecido, toda vez que vinha uma luta, eles se esqueciam por causa do coração endurecido. Quando o nosso coração está endurecido, nós não conseguimos compreender a palavra de Deus. Não conseguimos. Lê a Bíblia no dia que o seu coração está duro. Não consegue. Quando nós estamos com o coração endurecido, por alguma razão, nós não conseguimos compreender as coisas de Deus, as coisas do Espírito. E sabe, irmãos, uma coisa muito séria, é que a nossa memória ela é muito fraca. E quando nós estamos com o coração endurecido, por alguma luta, por alguma situação, nós vamos nos esquecendo daquilo que Deus já fez por nós. Quantas coisas o Senhor fez por nós, quantas coisas o Senhor faz por nós. Mas quantas coisas nós vivenciamos na presença do Senhor, que quando nós estamos vivendo luta, o nosso coração, porque a luta, ela pode fazer com que dois extremos aconteçam na nossa vida. Ela pode nos endurecer, não é? A provação pode nos endurecer ou pode nos amolecer. Não tem aquele ditado que o mesmo sol que endurece o barro, derrete a cera, não é? Você pega um ovo, coloca na água, vai ficar duro. Você pega a batata, coloca na água, vai ficar mole. Isso tudo tem a ver com o nosso coração. Então, a nossa memória ela é tão fraca que nós vamos nos esquecendo de como Deus já nos abençoou. Por isso que Jesus instituiu a ceia do Senhor, porque senão até da cruz nós iríamos nos esquecer, irmãos. Até do simbolismo do cálice e do pão nós iríamos nos esquecer. Por isso que nós temos de fazer isso até Jesus voltar. E sabe, Jesus passou isso com os seus discípulos. Os seus discípulos, Jesus muitas vezes disse para eles, vocês estão com o coração muito duro. Vocês parecem nécios de coração para entender tudo que está escrito na palavra. E por incrível que pareça, sabe que dentre os maiores corações endurecidos, onde que eles estão? Onde nós os encontramos? Dentro da igreja. Muita gente com o coração endurecido por causa da religiosidade, por causa da arrogância, por causa do orgulho. Não é como aquele fariseu, Senhor, graças te dou porque eu sou tão bom, eu te sirvo há tanto tempo. Eu dou meu dízimo, eu venho na sinagoga. Olha, eu te adoro, eu não sou como esse publicano aqui, pecador. O que é isso? Coração endurecido. Arrogância. Alguém disse que pode haver muita falta de humildade na nossa santidade. Muita arrogância na nossa oração. E Jesus passou isso com seus discípulos. Lá em Marcos 8,16, olha só o que aconteceu com seus discípulos. Eles discutiam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Bom, se você ler o texto todo, você vai entender que eles estavam murmurando. E aí, eles achavam que o que Jesus estava falando é porque eles não tinham pão para Jesus comer.
E aí, percebendo a discussão deles, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem. Olha o coração duro. Seus corações estão endurecidos. Tem um barulho tão forte aqui, Carlos. O que é isso? Vamos desligar aquela caixa talvez ali? Seus corações estão endurecidos. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Vocês estão com o coração tão endurecido que vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos e vocês não ouvem. Vocês têm mente, mas vocês não se lembram. Vocês não se lembram de tudo que eu fiz. Coração endurecido, irmãos. Coração daquele povo que saiu lá do Egito. Se esqueceram de tudo que Deus havia feito. Irmãos, nós precisamos mais do que nunca de quebrantar o nosso coração diante do Senhor. Nosso coração, a palavra do Senhor diz assim: olha, cortem, sabe, rasguem o prepúcio, não do vosso membro inferior, mas rasguem o prepúcio do vosso coração. Porque um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Irmãos, quantas vezes nós estamos diante de Deus com o coração tão endurecido que nós não conseguimos ter uma palavra de gratidão. Uma palavra de louvor. Quantas vezes nós estamos diante do Senhor e não sai da nossa boca um obrigado. E aí vem a segunda raiz da murmuração, que é exatamente um coração ingrato. A murmuração, irmãos, é fruto de um coração ingrato. Olha o que diz em Hebreus 3:8. Vamos seguir no texto. Os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Eles também não conheceram os meus caminhos. Olha o que a ingratidão faz. Não reconhecemos aquilo que o Senhor faz. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Não entrarão na terra prometida. Não entrarão em Canaã. E lá no Salmo 95:10, falando desse mesmo tempo, diz assim: durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Sabe o que é ingratidão? A ingratidão é assim: nada está bom, nada é suficiente. Deus fazia tanto pelo seu povo, mas ainda não era suficiente. E aí o povo aqui mesmo diz: eles são um povo de coração ingrato. E sabe, irmãos, o que é a murmuração? A murmuração é nós lançarmos bombas no caráter de Deus. A reclamação, a insatisfação, é quando nós olhamos para Deus e falamos com nossas atitudes assim: Deus, tu não sabes o que fazes. Deus, tu não és bom o suficiente. Deus, tu não cuidas de mim o suficiente. Nós não falamos isso, mas com nossas atitudes de ingratidão, nós estamos escrevendo isso para Deus, e Deus está fazendo essa leitura. E a nossa geração não é diferente da geração do povo que saiu do Egito. É uma geração insatisfeita. É uma geração, irmãos, meu Deus, que traz sempre um cântico velho na sua boca. É sempre um cântico de reclamação. É sempre, ó céus, ó vida. Ó meu azar, ó minha miséria. Ó como eu sou desafortunado. E como eu falei, nem dá vontade de ficar perto. Você sabia que a pessoa ingrata não é confiável? Deus não pode confiar grandes coisas nas mãos de um ingrato. E pastor Eduardo sempre fala isso. O ingrato não é confiável.
Eu lembro uma vez que eu analiso muito a gratidão na vida das pessoas. E eu tento ser muito grata. Muito grata. Às vezes até gosto de retribuir com um miminho, não só com palavras, mas com um miminho. Obrigado porque você é uma bênção, obrigado porque você me honra, ou você ora por mim, eu agradeço. Ou às vezes eu viajo e lembro sempre daquela pessoa, não é? Por exemplo, a Ana Loureiro, eu sempre que saio, vejo alguma coisa de gatinho, eu não resisto, eu tenho de comprar para ela. É coisa da cozinha, é um coisinho para pôr na roupa, porque ela ama gatos. Então eu lembro que ela é tão carinhosa, tão amorosa, sempre encorajadora, e eu gosto também de mostrar, né, demonstrar minha gratidão assim. E ao longo dos anos nós demonstramos sim a gratidão, não é, para com aqueles que têm abençoado a obra de Deus. E eu lembro, irmãos, de alguns anos atrás, foi uma situação que entristeceu tanto meu coração, até eu chegar à conclusão de que aquilo que nós fazemos pelos outros não é entre nós e os outros, é sempre entre nós e Deus, não é? Está tudo na conta do céu. Mas eu lembro que uma família estava passando uma crise muito grande. Não era uma crise financeira só, era uma crise entre eles, a família em si. A falta de dinheiro também pode gerar muitos conflitos familiares, né? Especialmente no casamento. E aí nós falamos assim, vamos então dar um presente para essa família. Vamos levá-los para um hotel, não vamos levá-los, vamos dar um hotel para eles passarem o final de semana em família. Eram 4, 5 pessoas na época. E eu fiquei tão feliz porque eu fui lá no Booking e eu procurei um hotel com piscina, um hotel em que pudesse ter o quarto separado para os filhos. E quando o casal chegou na igreja, que eu olhei para eles e disse, então, como foi? Ah, aquele hotel é uma porcaria. Aquela piscina é pequena. Ah, o pequeno almoço não é tão bom. Irmãos, o meu coração fechou na hora. Eu falei, pois eu sou mesmo uma boba. Eu sou mesmo uma parva, porque eu ainda fico me preocupando com as pessoas. E o Espírito Santo me confrontou e disse, para de murmurar, porque isso é entre eu e você. Não é entre você e eles. Então, eu analiso muito. Embora eu saiba que é entre eu e Deus, eu analiso muito as pessoas gratas. Se tem algo que Deus odeia, das coisas que Deus mais odeia, é a ingratidão, irmãos. A ingratidão é algo terrível. Eu não sei se você viu, essa semana viralizou um vídeo nas redes sociais de uma menina, mas aquilo foi uma encenação. E quando me mandaram, eu falei logo assim, isso é uma encenação, porque se fosse uma pessoa igual eu ali perto, dava uma tarefa naquela menina na hora. A menina, adolescente, gritando que a mãe tinha de dar um iPhone 15 para ela. Quem viu essa cena? Dá um ódio na gente? Não dá, não. A menina de 14, 15 anos lá fazendo birra no chão. Mas eu quero um iPhone 15. A mãe, mas eu não vou dar. Mas eu quero. Mas nem eu tenho um iPhone 15. Mas eu quero, você é obrigada a me dar e tal. Aí eu dizia assim, como diz o pastor Eduardo, se fosse meu filho. Se fosse minha filha. Mas é claro que isso aí só fala da boca para fora, né, irmãos? Porque quando tem filho mesmo é que a gente sabe, né? É assim. Quando eu tiver um coelhinho, eu vou tratar ele assim, assim. Não é nada disso, gente. Imagina com filho, né? Mas eu estava assim, aquela mãe tinha que dar um tapa naquela menina. Tinha de agarrar ela, mas aquilo foi uma encenação para mostrar como é que está a nossa geração. A nossa geração está assim. Mas minha filha, você já tem um iPhone, sei lá qual, 13, ou um bom. Mas eu não quero esse, eu quero o 15. Dá vontade de falar assim, você vai trabalhar e você vai comprar. Eu só fui ter um iPhone, irmãos, com 40 e não sei quantos anos. Acho que nós nunca compramos um carro zero. Mas a primeira vez que nós tivemos um carro melhor foi o quê? Há 5 anos atrás? Olha, nós esperamos 40 e tal anos, 50 e tal anos, para ter um carro melhorzinho. E o jovem de 14, 15 anos já quer. Ontem nós fomos lá para o culto que eu fui pregar e estavam as meninas do Carlos lá dentro, né? Aí uma já está tirando a carta. Aí eu disse assim, aí todas nós, né, alegrando ali no carro, porque ela já está tirando a carta. Aí eu já vou fazer a minha prova de código e tal. Mas aí eu falei assim, daqui a pouco vai estar conduzindo aquele carro bonito do teu pai. Não, meu pai disse que não me presta.
Aí eu disse assim, mas pega o da tua mãe. Mamãe também não empresta. Aí eu disse, claro que vai emprestar. Então tu vais ter a carta. Não, pastora, eles disseram que não vão emprestar. Sabe o que o meu pai vai fazer, mas a minha mãe? Eles vão me dar um carro bem velhinho, para eu aprender bastante. Daqui a uns 2 anos, quando eu estiver bem, aí eles deixam eu conduzir o carro deles. Mas é assim, irmãos. É assim que nós vamos crescendo, na gratidão. Quando você entrega tudo de mão beijada, irmãos, tem que ser muito crente para ser grato, viu? Sabe aquelas pessoas que você abençoa a vida inteira, mas quando você fala não, você já não presta. Pessoa ingrata que cospe no prato que come, ou que comeu. E às vezes nós agimos assim com o Senhor. E aqui o Senhor está dizendo, aquele povo não entrou lá, na terra da promessa, porque foi um povo ingrato. Não reconheceu, não se lembrou do que eu fiz na vida deles. Então eles não são confiáveis para entrar no meu repouso. Terceira raiz da murmuração. A murmuração é fruto de um coração desviado. Só está piorando, meu Deus. Hebreus 3:12 aqui, seguindo o texto. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós um coração perverso de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Que vos desvie do Deus vivo. Diga comigo assim, a vontade de Deus tem um centro. Põe aquele gráfico que eu fiz aí, fiz uma ilustraçãozinha, para nós entendermos um pouquinho o que é o centro da vontade de Deus. Irmãos, imagina que essa roda aqui seja um limite, como eu coloquei ali, cerca de proteção. Aliás, a parte preta de fora já é o precipício, já é a morte, né? Aqui embaixo, do outro lado da cerca tem morte. E dentro desse círculo aqui, tem um círculo menor que está ali, né? Não está contínuo, que representa a cerca de proteção. No centro tem um alvo que é o centro da vontade de Deus. Mas isso tudo aqui é vontade de Deus. Nós temos essa liberdade, não é? De estarmos caminhando, nos movendo dentro da vontade de Deus. Mas a vontade de Deus tem um centro. E nós precisamos entender que nós não podemos estar fora do centro da vontade de Deus. É possível nós estarmos dentro da igreja, que é vontade de Deus, e estarmos fora do centro da vontade de Deus? É sim. Quanta gente dentro da igreja é dizimista, é crente piedoso, ama Jesus, mas está fora do centro da vontade de Deus. Vai para o céu? Vai, porque ama Jesus, tem o nome escrito no livro da vida, mas não experimenta tudo que vem do centro da vontade de Deus. E é tão possível que você olha o irmão mais velho do filho pródigo, o irmão que ficou em casa, ele estava no perímetro da vontade do pai. Ele estava na propriedade do pai, servindo o seu pai, mas ele estava fora do centro. Não tinha comunhão, não tinha intimidade com o seu pai. E isso é muito sério. Então nós podemos sim, nós podemos estar dentro do perímetro da vontade de Deus, mas à medida em que nós vamos andando, mesclando a vontade de Deus com a nossa vontade, nós corremos o risco de ir nos afastando como as setinhas. Às vezes nós estamos muito pertinho da cerca de proteção, perto do abismo. Se nós mesclarmos a nossa vontade com a vontade de Deus, sabe o que vai acontecer? Nós vamos sair fora. Nós vamos sair fora do centro. E é tão perigoso nós sairmos fora do centro da vontade de Deus. E sabe, irmãos, há muitas coisas que são lícitas, mas que nós temos de renunciar. Há muitas coisas que não são pecado, mas nós temos de renunciar. É pecado você estar de unha vermelha? Você, mulher, está com a unha bonita, vermelha? Não, não é pecado. Mas Deus falou para eu não usar. Eu não uso unha vermelha. Não uso. Um dia eu ministrei um casamento com a unha vermelha, fui para casa
E disse, vou deixar para amanhã ir para o culto. Quando chegou no culto, o Senhor contendeu com o meu espírito e disse, não é para você. Não quero você com unhas vermelhas. Não uso, não passo mais batom vermelho. Porque o Senhor falou comigo, para mim, para a Cindy. Não é uma doutrina. Nós temos uma amiga em comum, a Tânia, a missionária Tânia, que ela, quando foi concursada, ela passou num concurso do Banco do Brasil, ela foi enviada do nosso estado para um estado muito longe. E ela sempre foi batista, sempre gostou de brinco, calça comprida, cabelo cortadinho. E ela foi trabalhar no banco, porque no concurso não tinha vaga na nossa cidade. Ela foi para muito longe, foi lá para uma cidade pequenininha, acho que da Bahia. Quando chegou lá, tinha uns irmãos lá mais pentecostais, não tinha igreja batista. Quando chegou lá, o Senhor disse para ela assim, aqui não quero que você use calça comprida, não quero que você corte o cabelo, não quero que você use brincos. E ela disse, Senhor, mas... O Senhor disse, não é para você, aqui nessa cidade não. Porque eu não quero que você cause escândalo aos meus pequeninos e eu quero que você se relacione com todos. E ela abriu mão, naquela cidade, de usar aquilo que era lícito. Mas, se ela usasse, ela estaria pulando a cerca? Não, ela só não estaria no centro da vontade de Deus. Então, nós precisamos de saber, Paulo fala em 1 Coríntios 6,12 assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É pecado ter dinheiro? Não. É lícito, mas eu não posso deixar o dinheiro me dominar. Irmãos, nós temos de entender uma coisa. O dinheiro não é nosso Senhor, deve ser nosso servo. É como Jesus disse sobre o sábado. O sábado não foi feito por causa do homem. O homem é que foi feito por causa do sábado. Ou ao contrário. É isso mesmo, né? O sábado foi feito por causa do homem, não o homem feito por causa do sábado. Agora eu falei certinho, né? Pronto, irmão, vocês estão atentos, né? O dinheiro foi feito por nossa causa, para nos servir. É como a sua casa. Deus não deu uma casa para você ficar servindo a sua casa. A sua casa tem de ser limpa, organizada, porque Deus não gosta de sujeira, Deus não gosta de bagunça. Deus é Deus de organização, mas não é para você servir a sua casa, não. É para a casa servir você. O carro bom que o Senhor nos dá, não é para ser nosso Senhor, é para ser nosso servo. Tudo que Deus nos dá é um apoio para nós cumprirmos o chamado de Deus. Sabe aquelas pessoas que falam assim, vou gastar 60 mil, 100 mil num carro maravilhoso. Só cabe 2 pessoas. E gordinho não entra. Tipo Porsche, Ferrari, esses carros assim que vocês sabem, carérrimos. Que quando tem muito dinheiro pode ter como um carro, né? Hobby. Mas tem gente que é tão egoísta que tem o único carro de 2 lugares. E às vezes é crente, não leva ninguém de bolé para a igreja. Não leva ninguém no hospital se tiver necessidade. Nem mala no carro tem para levar a compra para alguém que está precisando. O dela também tem 2 lugares, né? Te peguei, Michele. A mãe dela está assim, ó. Ela tem um smart. Quarto, irmãos, a murmuração é fruto de um coração desobediente. Olha, só está piorando, não falei? Hebreus 3, 17, 18, seguindo o texto, diz assim, e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? E no capítulo 4, a seguir esse texto, versículo 11, diz assim, esforcemo-nos para entrarmos naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Irmãos, a desobediência é uma queda na nossa vida. E você sabia que obediência retardada é desobediência? Ficar lutando com Deus, quando o Senhor fala para fazermos algo, e nós vamos protelando, adiando, procrastinando, isso é desobediência. Aquele povo caiu todo lá no deserto, por causa exatamente
da desobediência deles. Então, a murmuração é fruto de desobediência. E a desobediência nos leva o quê? A perdermos tempo. Lembra quando eu falei de Miriam? Ela ficou leprosa. O Senhor colocou ela leprosa. Ela foi castigada. E ela teve de ficar retirada por 7 dias. E o povo de Israel ficou parado por 7 dias por causa da desobediência, da murmuração de Miriam. Então, a nossa desobediência, meus irmãos, muitas vezes vai afetar as pessoas à nossa volta. Vai afetar aqueles que estão conosco no barco. Vai afetar aqueles que estão conosco dentro de casa. Vai afetar aqueles que estão conosco na congregação. Olha, aquele povo que saiu lá do Egito, que murmurou. O que Deus fez com eles? Eles levariam 40 dias do Egito à terra prometida. Sabe o que aconteceu por causa da murmuração? O Senhor falou, vocês vão ficar 40 anos até morrer, toda essa geração. Deus esperou que o povo ficasse parado em Cádiz Barné, pertinho da terra prometida, por 38 anos. Até toda aquela geração de desobedientes e murmuradores morrer. Para que os novos pudessem entrar no descanso do Senhor, na terra que manava leite e mel. Nós temos de prestar atenção, irmãos, em nome de Jesus. Que não seja preciso Deus esperar a nossa geração morrer para Ele fazer o que Ele tem de fazer. Ah, pastora Cindy, mas eu canto e eu prego que quem tem promessa de Deus não morre. Será? Será que quem tem promessa de Deus não morre? E o se que vem antes de cada promessa? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se não fordes rebeldes, se hoje ouvirdes a sua voz, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Se não fique nessa, mesclando a sua vontade com a vontade de Deus e dizendo assim, quem tem promessa de Deus não morre, eu tenho promessa, não vou morrer. Aí eu vou lá para Salomão que diz assim, por que morrerias tu fora do teu tempo? Tem muita gente morrendo fora do tempo, por causa da desobediência. E esse povo aqui do Egito, povo que Deus escolheu para a sua glória, Deus deixou esse povo morrer e não vai fazer diferente com a nossa geração. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ontem eu falei lá na igreja sobre os chamados e os escolhidos. Jesus disse, muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Deus chama a muitos, mas ser escolhido depende de nós, irmãos. Depende de nós. Nós somos chamados, mas será que todos somos escolhidos? E a última e principal raiz das raízes da murmuração, tudo se concentra aqui, é a incredulidade. A murmuração, no fundo, é fruto de um coração incrédulo. Olha como o autor aqui, ele expõe isso aqui, no último versículo do capítulo 3 que nós estamos aqui a estudar. Vemos, pois, que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Incredulidade. Em Hebreus 4:2, seguindo o texto, olha o que ele diz aqui. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Eles ouviram. Eles ouviram tudo que Moisés havia falado. Eles ouviram tudo que Deus falou através de Moisés, mas eles não creram. Tiveram um coração incrédulo. E a incredulidade é uma ofensa direta a um Deus que é fiel. Incrédulos. Sabe o que quer dizer a palavra incredulidade? Ela vem da palavra ateísmo. Olha, no seminário nós estudamos, dentro da teologia sistemática, uma disciplina chamada teísmo. Theos, Deus. Ismo, crença. É crença em Deus. Teísmo. Ateísmo, toda a palavra a no grego é não, é negação.
Tudo que vem antes, anticristo. Pronto, agora eu me esqueci de outras palavras que começam com A. Ateísmo é a negação de Deus. Não creio. Não creio. Irmãos, nós encontramos pessoas lá fora mais crentes que nós. Fala para mim. Você ia a Fátima ajoelhado, deitando sangue pelos quilômetros. Isso é fé, não é? Isso é uma fé errada, mal canalizada. Não é uma fé direcionada a Cristo, mas nas boas obras. É uma fé canalizada à idolatria, ao paganismo, quero deixar claro. Mas é fé. Se nós fixarmos os nossos olhos à volta, a nossa tendência vai ser o quê? A descrença, a incredulidade. Você jovem que está na faculdade, você sabe o mundo onde Deus colocou você. É um mundo de iniquidade. É um mundo de questionamento contra a existência de Deus. Se você começar a dar mais ouvido aos seus professores materialistas, humanistas, ateístas, agnósticos, o que vai acontecer? Vai descrer. Por isso que tem de ter profundidade na palavra. Por isso que tem de ter experiências com o Espírito Santo. Para que nada venha abalar a sua fé. Se nós começarmos a questionar tudo, sem nos dobrarmos diante da soberania de Deus, nós vamos descrer. Vamos descrer, irmãos. E tem muita gente que é usada pelo diabo para minar a nossa fé. Você quer ver aquelas histórias da carochinha que a gente já está até cansado de ouvir? Até crente mesmo, né? Começa a questionar umas coisas tão bobas. Mas se Deus sabia que Lúcifer ia pecar, por que deixou ele lá no céu? Aí tem gente que cai na tentação de ficar respondendo. Porque tem coisa que a gente não tem que cair na tentação de responder. Ah, mas se Deus sabia que Adão e Eva iam pecar, por que deixou eles lá no jardim? Ou abençoado, eu não sei. Eu só sei que ele deixou. Agora, lá no céu a gente pergunta, porque não está na Bíblia. E aquilo que a Bíblia não expõe com clareza, eu não posso afirmar com certeza. Eu não posso dar respostas simples para assuntos complexos, irmãos. Esses assuntos tomam horas e horas de conferências de grandes eruditos. E eles não chegam a um consenso. São só especulações. Por que Deus deixou? Talvez da mesma forma que Ele saiba que eu vou pecar amanhã e ainda hoje acredita em mim. O que eu sei é que Deus é soberano. Quando eu começo a questionar, eu falo, Cindy, Deus é soberano. E meu primeiro pastor sempre dizia, você não tem resposta? A Bíblia não faz questão de esclarecer? Vai para Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas são para nós e nossos filhos. Está revelado? Está aqui? Para nós. Não está revelado? Deus é soberano. Como disse Jó, né? Se ele opera a minha mão direita, a esquerda não divisa, a direita não vê. Deus é assim. Amém, meus irmãos? E agora eu queria declarar aqui conosco, aqui juntos. Hebreus 10, 39. Porque se nós nos rendermos à incredulidade, nós não vamos entrar na promessa da vida eterna. Você sabia disso? Nós temos de ser crente. Crer na palavra. Eu falo que eu creio tanto na palavra de Deus, que se ela falasse que foi Jonas que engoliu aquela baleia, engoliu. Oh, meu Deus. Deve ser porque eu ouvi uns irmãos cantando aqui do inexprimíveis. O Espírito Santo se move em você com gemidos inexprimíveis. Ô, irmão, não é inexprimível. Senão a gente não resistir, mas ficar espremendo. É inexprimível, não dá para exprimir. Então, voltando lá ao Jonas, se a Bíblia falasse Jonas engoliu a baleia, eu ia acreditar. Eu não acredito que Deus abriu o Mar Vermelho.
Eu não acredito que o povo adorou, tocou o chofar e aquelas muralhas enormes caíram. Nós não acreditamos que Josué orou e o sol parou. Nós temos que ser crentes. Então vamos declarar aqui Hebreus 10, 39. Mas não somos aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Nova versão transformadora. Irmãos, comprem essa Bíblia nessa versão. Para estudar, maravilhosa. Deixa a Sara que a gente vai ler de novo. Vamos lá. Vamos falar com convicção. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Vamos ficar